Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa conversa dessa semana, onde a gente vai falar sobre filas segmentadas e como evitar situações de starvation. É muito comum que a gente faça uso de fila daquele jeito simplão, né? Você tem aqui um serviço que se integra com você, né? Aqui eu estou assumindo, por exemplo, que é um serviço externo, que ele se conecta lá no seu serviço para te mandar uma mensagem, um pedido de alteração. Aqui a gente vai usar um exemplo relacionado a cliente. Então, o seu serviço lá, integradora do fulano 1, o cara vem, né? Ele passa aqui por um sisteminha que vai receber os eventos, às vezes via HTTP, aqui já tem autenticação, né? Tudo que precisa fazer. E é bem comum que esse serviço vai lá e enfileira aqui na fila de alteração de cliente, por exemplo. O que vai acontecer depois disso? Você tem a sua app, né? Ela tem aqui um processador de evento, às vezes é até sua app interna mesmo. Ela já conecta aqui nessa fila, vai desenfileirando todos os eventos, falando assim, ó, altera o nome do João para João Fernando. Ou altera aqui o e-mail do Ricardo para ricardo.faria. Aí beleza, você vai processando os eventos aqui e escrevendo lá no seu DB de clientes. Beleza, isso daqui é até uma arquitetura bem montada, né? Você tem aqui alguém que recebe os eventos, você tem um cara que vem, pega as mensagens, né? Fica ali na fila, se tem algum problema aqui no seu processador, beleza, quando ele voltar online ele já consegue processar essas mensagens, escrever no banco, se tiver algum problema, ter o tratamento da fila e dá tudo certo. Isso para um cenário onde está tudo normal. Mas a partir do momento que você passa a ter uma alta carga aqui no seu serviço, e alta carga, o que eu quero dizer? É qualquer coisa que o seu banco de dados ou o serviço aqui, imagina que você vai mandar isso aqui para um outro endpoint, não sei, né? Mas vamos assumir aqui o cenário do banco. A hora que esse banco aqui tiver um pouco cheio de processamento, então o que vai acontecer? Você não vai conseguir dar vazão para essa fila aqui, conforme você esperava anteriormente, né? Não conseguindo dar vazão, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa fila vai crescer, né? A gente falou nas conversas anteriores sobre o backpressure, coisas que você pode aplicar para poder evitar o consumo da fila, né? Em situações onde você tem algum tipo de problema. Mas imagina num cenário onde a frequência de entrada de mensagens ela é muito maior do que o seu nível de capacidade de processar isso, né? Mesmo que isso não seja o padrão, porque se for o padrão, beleza, você manda aumentar o banco, você pensa em outra solução. Mas imagina que em determinado horário você teve um pico de requests ali que lotou a sua fila. Então isso vai começar a te gerar um problema, porque se você tem 1 hora de atraso aqui ou 2 horas de atraso, quer dizer que se alguém pedir aqui, por exemplo, para trocar o e-mail, essa alteração ela vai entrar no final da fila e vai demorar ali as suas 2 horas para poder efetivamente ser processada. Se você tinha que fazer alguma coisa com aquele dado atualizado, isso vai ser um problema, né? Porque no banco de dados ainda não está atualizado, você vai enviar talvez para o e-mail antigo, né? Então pode gerar um problema de comunicação ou qualquer sorte de problema que você conseguir imaginar a partir do momento que você tem um atraso. Por exemplo, em cenários que eu já trabalhei, aqui, por exemplo, você manda trocar um preço. Se essa fila estiver atrasada, quer dizer que o item continua desatualizado. Então, portanto, você vende itens em um preço errado, né? Pelo menos até que você consiga processar esses eventos. Então, isso daqui pode virar um problema grande aqui na sua arquitetura e a gente vai ver aqui algumas propostas para poder solucionar isso. A primeira proposta que a gente vai falar aqui é a separação por priorização. Nem sempre a fila que ela é desenhada para um fluxo, ela tem um único propósito. Às vezes, onde você altera cliente, você faz uma fila só para poder simplificar o cenário. Mas ali provavelmente entram várias alterações de diferentes tipos. Às vezes você tem uma alteração de nome, como a gente deu de exemplo, uma alteração de e-mail, uma alteração de documento. Tudo ali vai para o mesmo fluxo. Às vezes a ativação e a inativação de um cliente, né? Em outros cenários, por exemplo, numa fila de pedidos, às vezes cai na mesma fila a criação do pedido, a alteração do pedido, o pagamento confirmado e o enviado, né?
Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é uma reflexão de quais são os cenários que eu tenho que de fato estão envolvidos aqui no consumo dessa fila e quão importante é cada um dos cenários. Importante você pensar o seguinte, se você falar com a sua galera de produto, muitos deles vão dizer, cara, todos é importante, né? Eu tenho que processar tudo. Mas é importante avaliar que, às vezes você tem um banco de dados que ele está dimensionado para um tamanho e para poder processar toda a carga de um spike que você tem no período da tarde, por exemplo, você precisaria talvez ter um banco 3 vezes maior. O problema de ter um banco 3 vezes maior é que na madrugada, quando você não tem nenhum tipo de request, esse banco de dados ele ainda é 3 vezes maior e você paga pelo tamanho de 3 vezes maior. Então, em muitos casos, é comum a gente ter um banquinho um pouquinho menor do que é o seu spike, né? Então, assim, ele tem o tamanho de um fluxo padrão. Se rolar um spike violento, você tem que botar ele para guardar ali na fila. A gente usa a fila justamente para isso, né? Para poder garantir o quê? Que você tem um custo eficiente, um banco de dados dimensionado num tamanho certo, que você consegue aguentar, talvez, quase todos os cenários seu do dia a dia, e um cenário onde você tem ali algo fora do normal, ou um spike muito grande, você tem a priorização dos fluxos que são mais importantes. Os fluxos menos importantes, ou aqueles assim mais genéricos, ou que tem pouco impacto no seu negócio, você pode acabar escolhendo por segmentá-lo para um outro canto. E é isso que a gente vai ver nesse slide aqui. Então, aqui, por exemplo, eu separei entre 3 filas, tá? Uma onde eu vou receber o cadastro de novos clientes, tá? Então, antes eu tinha uma fila genérica de alteração, né? Tudo que entra, não importa se é o cadastro, se é o update, eu processo igual. Aqui eu estou separando. Quando for o cadastro de um novo cliente, ele vai jogar para essa fila. Quando for a alteração do contato do cliente, eu vou jogar para essa outra fila aqui. E quando for uma alteração assim mais geral, por exemplo, trocou só o nome, eu vou jogar ela para essa terceira fila aqui, certo? Nesse caso, eu acabei desmembrando o meu caso de uso aqui de consumo de fila em 3 múltiplos casos, que aqui para o nosso exemplo vai fazer sentido. Qual que é o meu racional? O meu racional é que se eu preciso colocar cliente para dentro da plataforma, que os clientes estão entrando, eles são prioridades, né? Porque a pessoa precisa ter a conta dela cadastrada para que ela possa operar ali no meu sistema, né? Imagina, o seu marketing fez uma propaganda para poder captar clientes. O que você menos quer é que o cara cadastre e não consiga ver a plataforma ali durante 2 horas. Então a gente vai jogar ele para um canto que a gente vai classificar como uma fila mais prioritária. Se o cara tem alteração de contato, então beleza, a gente vai jogar ela em uma fila com uma prioridade boa, mas que não é igual a do cadastro do cliente, né? E se o cara só trocou o nome, beleza, eu vou jogar para essa fila aqui que eu vou dar o mínimo de prioridade possível, tá? E quando eu falo isso, é importante a gente não confundir. Se eu tiver uma banda suficiente para poder processar aqui no meu banco, vamos supor, tá entrando 1000 requests aqui, 1000 requests aqui, 1000 requests aqui, e o meu banco de dados suporta, não sei, 30.000 requests, não tem por que eu atrasar nenhuma das filas. Eu mantenho o ritmo de consumo normal, nenhuma delas aqui vai gerar atraso. Mas, em um momento onde o meu banco de dados ele está, por exemplo, lento por algum motivo, ele está ali no limite, a gente vai dizer que o rate limit prioritário é aplicado aqui nessa fila. Então, ou seja, 80% da minha carga vai ser para processar essa fila. Essas aqui de baixo, se por exemplo, está entrando pedido de alteração e eu não estou conseguindo processar, beleza, elas vão acumular em uma frequência maior do que a de cadastro, né? Por quê? Porque a de cadastro eu defini aqui, no meu caso de uso, que ele é prioridade. Então, por exemplo aqui, ó, vamos supor que o meu banco de dados ele chegou lá em 90% de carga, né? Não sei, o IOPS bateu ali, todo o disco está no limite. Quando chegar em 90%, você vai ver que tudo vai ficar lento, né? Não adianta você deixar ele tentando processar todas as filas, que a maioria dos eventos vai acabar falhando, porque fica aguardando uma conexão com o banco, ou ficou aguardando para poder executar a operação lá no banco.
Então vai gerar todo aquele problema que a gente já até viu também em conversas anteriores, né? De você ter um visibility timeout caindo aqui na fila e esse evento tentando ser reprocessado múltiplas vezes. Isso é um problema realmente complicado. Então vamos supor que assim, ó, o meu banco de dados, quando ele chega em 90%, eu descubro que a carga dele é de processar 20 mil eventos por minuto, certo? E aí, beleza, eu estou recebendo aqui as requests, pode ser em qualquer proporção, né? Eu vou fazer o quê? Que no cadastro de cliente, eu vou colocar um rate limit dizendo, olha, eu vou processar até 16 mil eventos por minuto aqui nessa fila, né? Tudo que for para cima disso, ele vai gerar fila. A gente vai esperar que isso daqui vai garantir uma capacidade de priorizar esse fluxo. Agora, ou seja, sobrou apenas mais 4K aqui de processamento de eventos, né? O que eu vou fazer? Vou atribuir 4K para dizer assim, olha, eu processo apenas os eventos agora de contato de cliente. E o de alteração de cliente? Eu vou colocar 0. Falar, beleza, cara, que é só alteração de nome, isso daqui vai ficar aqui na fila até que hora? Até a hora que eu conseguir matar aqui todo o meu delay nessas duas filas, né? A hora que não tiver mais nenhuma mensagem aqui, ou que o meu banco de dados estiver bem estável, é o momento que eu vou intervir e vir cá e liberar o rate limit para poder processar aqui o que está de geral. Aí você vai falar, Ricardo, mas o cara que alterou o nome, ele vai esperar quanto tempo? Não sei, 10 horas. O fluxo dele é menos relevante para a minha visão de negócio do que esses outros dois fluxos aqui. Aí vocês vão falar, Ricardo, como é que eu implemento um rate limit no consumo? Aí eu vou falar para vocês, confere aqui no vídeo anterior, aonde a gente já falou sobre back pressure e a aplicação de um rate limit ali é trivial. Se vocês quiserem um vídeo posterior que eu detalhe como é que funciona, deixa um comentário aí que a gente faz em uma próxima. Então, beleza. A gente passou aqui pelo cenário onde eu faço a separação das filas, pensando em casos de uso que são do meu conhecimento, né? Aquilo que eu posso separar dentro do meu domínio de negócio e escolher qual que é a priorização que eu vou fazer. Mas existem casos, esse principalmente em sistemas que são multi-tenant. Multi-tenant é aquele cenário onde eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui o meu serviço na minha cloud, eu tenho múltiplos clientes, né? Eu vou ali, capto uma empresa que agora faz parte aqui dos meus clientes, ela tem seus usuários delas, né? Mas, assim, é uma empresa separada. Aí eu vou lá, fechei com outra empresa, ela também aqui recebe um cadastro no meu sistema, os usuários dela trabalham em cima, mas todos eles compartilham o mesmo banco. A diferença é que cada um não vê o recurso alheio, mas no meu sistema eles estão tudo ali no mesmo banco, né? É muito comum que a gente faça isso em várias empresas, tá? Então, beleza. Quando esses caras estão operando aqui em cima do meu sistema, o mercadinho do seu Zé e o mercadinho da Mariana, cada um deles vai dar manutenção ali nos clientes deles, né? Ou nos clientes, nos itens, no que for o sistema que você provê, né? Então, ou seja, o seu Zé, de tempos em tempos, ele vai cadastrar lá os clientes dele e vai mandar para o meu sistema, né? Para poder manter tudo sincronizado. Quando tiver uma alteração também lá nos clientes da Mariana, não sei, trocou o nome, trocou o e-mail, ela vai mandar para mim também essas alterações para que tenha aqui no meu sistema tudo cadastrado certinho, né? Que problema que às vezes acontece, tá? Às vezes, dá uma louca no programador do seu Zé e ele fala assim, acho que eu vou mandar todos os meus clientes de uma vez só para você. Aí você fala, pô, seu Zé, mas por quê? Porque não teve alteração. Ele fala assim, achei que era mais fácil mandar tudo do que enviar as alterações, né? Aí você vai falar assim, poxa, seu Zé, mas aí você me quebra, né? Porque o certo é você mandar somente quando tiver alteração. E o seu Zé te responde, eu não estou nem aí. É assim que funciona no dia a dia. Às vezes, depois de você descobrir e reclamar, o programador do seu Zé até vai falar para você, olha, eu realmente fiz errado, vou ajustar aqui. Só que aí, imagina que esse programador do seu Zé subiu ali essa função de mandar tudo para você, às vezes nem está funcionando, está mandando múltiplas vezes, passou a madrugada inteira mandando todos os eventos dele para você múltiplas vezes. Isso não acontece nem uma nem duas vezes, não, acontece com uma frequência grande.
E quanto mais integradoras você tem ali plugando no seu sistema, mais programadores você tem do outro lado, que tem pressão para poder fazer entregas, implementa às vezes as coisas meio na coxa, como a gente mesmo faz no dia a dia, né? Então, pode ocorrer isso, do cara mandar para você muitos eventos, evento repetido a madrugada inteira, e quando você acorda lá de manhã e vai mexer no seu sistema, tá lá 10 horas de fila, 12 horas de fila atrasada, você tem 2 milhões, 5 milhões de eventos na sua fila. Isso ocorre de verdade mesmo. Então, qual que é o problema? Quando você acorda que tem 12 horas de atraso, o seu banquinho lá não está preparado para processar 12 horas de atraso, né? Porque seria como se o seu sistema tivesse ficado offline um dia todo, quase, né? Então, aquilo ali vai te dar muita canseira, porque ao longo do dia você tem que matar esse lag da fila, e tem mais coisas novas entrando também, né? Então suas coisas vão começando a ficar atrasadas 12 horas ali naquela fila, né? Esse caso é um cenário onde mesmo a separação pelos domínios de negócio ainda seria um problema, né? Então, a gente pode fazer também separações pensando em resolver esse cenário, que é o que a gente chama de starvation, aonde um único tenant ali que se integra no meu sistema consome todo o recurso que seria reservado para que todos os tenants operassem corretamente. Então, para poder resolver esse tipo de problema, o que a gente faz? A gente, às vezes, separa entre uma fila padrão e uma fila de baixa prioridade, certo? Aí quem que escolhe para qual das filas que vai? É quem está enfileirando. Então, a gente aqui, ó, vai ter no nosso sistema que recebe os eventos uma lógica aqui, né, de contador, de rate limit também, aonde eu vou recebendo as informações aqui das integradoras e eu vou conferindo. Por exemplo, a integradora mandou mais que o esperado aqui, vamos supor assim, você tem 20k de eventos por hora, que é a sua capacidade de processamento. Mas, na verdade, você tem aqui no seu sistema multi-tenant 100 integradoras, né? Se uma delas mandar 20k eventos, quer dizer que você não consegue processar as outras 99, né? Então, vamos atribuir uma balança onde a gente diz assim, ó, cada integradora tem a capacidade de processar 2k eventos aqui, ó, por minuto. Se todas as 100 mandar os 2k, você tá lascado, né? Mas é assim que funciona. Normalmente não é todas que vai mandar naquele minuto todos os eventos. Se for, vai gerar um atraso mesmo, né? Mas então a gente vai separar aqui 2k eventos por hora para cada um. A hora que a integradora do mercado do seu Zé mandar que a integração dela, for só atualiza os meus clientes, eu vou ver assim, ó, passou os 2k eventos por hora, beleza, se não passou, mano, você vai aqui para a fila normal, alteração de cliente, aqui é o processo normal, aqui é 80% da minha capacidade de banco, ela está atribuída para essa fila aqui, né? Então, aqui teria, por exemplo, 16k de eventos por minuto sendo processado. Porém, se a integradora ela passou aqui os 2k eventos por hora, ela vai cair aqui na baixa prioridade, né? Na baixa prioridade, quem é que eu processo? Eu processo aqui com, sei lá, 20% da minha capacidade do DB, né? Então, isso daqui acaba evitando aquele cenário da madrugada. Porque se o cara veio e ele tem um bug lá na integração dele, onde ele ficou te mandando os eventos, mandando. A hora que passou aqui o limite que você estabeleceu, beleza, você jogou os 2k eventos aqui para a principal, o resto vai cair na baixa prioridade. Eu estou dizendo que eu não vou processar? Não estou dizendo isso. Aqui eu vou deixar processar de acordo com a minha capacidade de banco. O que eu estou evitando é que esse cara aqui entupa a minha fila do alteração de cliente, o que vai atrapalhar todos os outros integradoras que estão aqui em contato comigo, né? Então, isso vai acabar evitando o problema de operação. Eu vou acordar, eu vou ter 12 horas de atraso aqui na minha fila de baixa prioridade? Vou ter, né? Eu vou processar ele? Vou, mas eu também vou atrás de saber quem que gerou essas mensagens, o porquê, se isso foi um processo válido mesmo, né? Se não existe nenhum bug, porque se existe um bug aqui na integração, você tem que notificar para que a pessoa conserte, né? Às vezes o dev que fez lá nem está ciente disso, né? Então, a gente vai precisar que ele dê uma olhada.
mas eu não atrapalhei o meu fluxo geral aqui, aonde eu vou fazer o processamento de verdade. Bom, pessoal, por hoje é isso. A nossa conversa aqui um pouco mais compacta que o normal, né? Uma conversa sem demonstração de código, mas porque aqui são técnicas que você pode aplicar aí no seu sistema, no seu dia a dia. Aí você vai falar, Ricardo, mas que eu podia criar quantas filas eu quisesse, eu já sabia, né? Mas o que eu quis trazer aqui para vocês é essa visão de como você pode evitar alguns cenários que não estão necessariamente no seu controle, né? Principalmente esses cenários de integração externa, para que você continue tendo aí uma boa estabilidade do seu sistema e evite perder aí um dia todo correndo atrás de eventos atrasados dentro da sua aplicação. É isso, muito obrigado e até na próxima.